Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando no Evangelho de João e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 13. E eu quero compartilhar um devocional extraído dos versículos 3 até o 7. Está escrito assim: Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou fazendo a você. Mais tarde, porém, entenderá. Mas nós vemos aqui, inicia a última ceia antes da crucificação de Jesus, e nós vamos ver nesses próximos capítulos 13, 14, 15, 16, 17, tudo o que aconteceu ali naquela ceia, todo o discurso de Jesus, todo o ensinamento de Jesus ali para os discípulos. E é interessante porque ele começa esse momento, um momento tão especial em que ele vai explicar, nós vamos ver a partir desse capítulo aqui hoje, amados, que Jesus vai explicar o porquê que ele precisa morrer, ser crucificado, ele vai explicar o Espírito Santo, a respeito do Espírito Santo que ele daria, entregaria a todo aquele que nele cresce, como um ajudador, um auxiliador, o Espírito do próprio Deus para nos guiar, para nos ajudar, para nos consolar, para nos instruir. Ele vai explicar como deveria ser a vida dos cristãos, ou seja, é um discurso, amados, é um ensino muito profundo que Jesus vai nos dar a partir desse capítulo 13 aqui. E é interessante porque ele inicia o momento com os discípulos, a preparação, vamos dizer assim, ali ele está preparando os discípulos para tudo que iria acontecer, para a morte e a ressurreição dele e tudo o que aconteceria depois, ou seja, os discípulos seriam cheios de poder do Espírito Santo, iriam a todas as nações pregando o evangelho, e ele inicia todo esse ensino tão especial que é o ensino, vamos dizer, o ensino da ceia, o ensino ali no cenáculo. Jesus inicia lavando os pés dos seus discípulos. E aí eu acho interessante porque esse versículo 3 nos diz assim: que Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que ele viera de Deus e ele estava voltando para Deus. Ou seja, Jesus sabia muito bem quem ele era, da onde ele tinha vindo, para onde ele iria e qual o propósito da sua existência. E por saber tudo isso, ele levantou-se da mesa, tirou a sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura e começou o quê? A lavar os pés dos discípulos. Ou seja, todo o poder que Jesus sabia que ele tinha, toda a identidade firmada de Jesus, ele sabia muito bem quem ele era, todo o propósito dele fez com que ele tivesse a atitude de servo, de servir. E quando nós continuamos a ler o texto, nós vemos que quando ele vai lavar os pés de Pedro, Pedro diz assim: não, nunca lavarás os meus pés. Por que Pedro rejeitou aquilo? Não, essa é a atitude de um serviçal. Quem lava os pés é um serviçal, é um escravo. O Senhor vai querer lavar os meus pés, não vou permitir isso. Não permito isso. Aí quando Jesus fala para ele: olha, se você não deixar eu lavar os seus pés, você não terá parte comigo. Aí ele diz: ah, então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos, a minha cabeça. Bem Pedro, né? Todo impulsivo. Então, se não é se eu não vou ter parte contigo, então já me lava inteiro. E aí Jesus começa a explicar para Pedro: calma, Pedro, é só os pés que precisam ser limpos, né? Vocês já estão limpos, a minha palavra já tem limpado vocês. Amados, o que é incrível nesse texto aqui é que Jesus inicia
o seu principal discurso, vamos dizer assim, o seu principal ensino, que era fechado apenas ali para os discípulos. Tanto que nós vemos, amados, quando nós lemos o texto todo, que Judas Iscariotes, ele não ficou em todo o tempo, né? Tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele e Jesus olha para ele e diz assim: olha, o que você tem para fazer, faça depressa. E Judas saiu. Ali no versículo 31 nós vemos, depois que Judas saiu, Jesus começa a falar algumas coisas, ou seja, foi um ensino que Jesus deu exclusivamente para os seus discípulos fiéis, para aqueles que permaneceriam, para aqueles que seriam de fato os apóstolos dele e que levariam a mensagem, que levariam o evangelho. E ele inicia tudo isso tendo uma atitude de servo, se mostrando, não se revelando como um Deus autoritário, aquele que agora eu vou ser glorificado, então vocês vão ser obrigados a viver assim. Não, ele se revela para os seus discípulos servindo. Inclusive Judas, que o traiu, teve os seus pés lavados. Estava ali no início da ceia, Judas estava ali. Ele saiu antes que Jesus começasse o ensino, que era um ensino apenas para os discípulos genuínos, aqueles que permaneceriam. E amados, esse aprendizado vale para as nossas vidas. Quando nós entendemos quem nós somos em Deus e o propósito da nossa existência aqui na Terra, nós não queremos impor a nossa vida, não queremos impor o nosso chamado, não queremos impor as coisas sobre ninguém. Nós simplesmente nos colocamos à disposição para servir, assim como Jesus fez com aqueles homens, com aqueles discípulos. Amados, que eu e você nós possamos entender isso. Uma identidade bem firmada no Senhor Jesus, quando nós entendemos quem somos por meio de Cristo Jesus. E o nosso propósito como embaixadores de Cristo aqui nessa terra, quando nós entendemos isso, nós não precisamos provar nada para ninguém, nós não precisamos impor autoridade nenhuma, a autoridade flui por meio do Espírito de Cristo, nós não precisamos ter uma liderança opressiva, não precisamos ter uma convivência com as pessoas da nossa casa de uma forma opressiva, não precisamos de nada disso. Nós simplesmente nos sujeitamos e servimos. Amados, isso é extraordinário demais. Isso me faz pensar o quanto nós precisamos rever assim as nossas atitudes, rever o nosso posicionamento. Sabe, quando nós sabemos quem nós somos no Senhor e para o que existimos, nós não precisamos nos justificar, nós não precisamos ficar tentando a aprovação de homens, não precisamos de nada disso. Nós simplesmente nos colocamos à disposição de Deus para servir, para sermos instrumentos de bênção para a vida das pessoas. Jesus vai colocar aqui, ele fala para Pedro: olha, Pedro, você não compreende agora o que eu estou fazendo, mas mais tarde você vai entender, mais tarde você vai compreender. E Jesus vai explicar para eles: vocês estão entendendo o que eu fiz a vocês? Quando Jesus termina de lavar ali os pés, vocês entendem o que eu estou fazendo a vocês? Vocês me chamam de mestre e de senhor, e de fato eu sou tudo isso. Vocês me consideram mestre e senhor com razão, porque de fato eu sou mestre, de fato eu sou senhor. Mas se eu, sendo senhor e mestre de vocês, eu lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como eu fiz a vocês. Nenhum escravo é maior do que o seu senhor, assim como nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Amados, Jesus veio para servir e ele nos enviou para servir. Nós não estamos aqui para sermos servidos simplesmente. E isso é importante nós entendermos, amados, no
em todo o contexto da palavra de Deus, em todo o contexto do que significa servir. Muitas pessoas, por exemplo, pensam que servir é simplesmente se tornar capacho das outras pessoas. Não, isso não é servir. O que é servir? É assumir o seu papel como filho de Deus, vivendo e realizando aquilo que o Senhor nos direciona a viver e a realizar em prol do corpo de Cristo. Por exemplo, causar divisão, contenda, ser instrumento de escândalo no meio do corpo de Cristo, isso é servir o corpo de Cristo? Não, isso é ser instrumento das trevas. Outro exemplo é se tornar uma pessoa arrogante que fica buscando honra a qualquer custo, que quer impor a sua vontade sobre as pessoas, como muitas vezes nós vemos muitos líderes por aí vivendo assim. É muito triste. Isso é servir o corpo de Cristo? Isso é ser imitador de Cristo? Não. Isso é agir de uma forma orgulhosa, egocêntrica. Ou seja, amados, servir é quando nós entendemos quem somos, entendemos o nosso papel dentro do corpo de Cristo e vamos servir os nossos irmãos através dos dons que o Senhor nos deu, através do amor, da perseverança, da fé, da oração, da intercessão. Isso é servir. Não é simplesmente se tornar capacho das pessoas ou fazer o que elas querem. Não, amados, mas é fazer o que o Senhor nos instrui a fazer, é a viver de acordo com a vontade de Deus. Quando nós vivemos de acordo com a vontade de Deus para nós estamos servindo no reino de Deus, nós estamos sendo instrumentos de bênção, estamos sendo instrumentos de vida para as pessoas, para os nossos irmãos. Que eu e você possamos entender isso, amados, e nós possamos viver assim. Sabe, tem muitas pessoas que acabam se frustrando na sua caminhada cristã porque elas não entendem o conceito de servir. Servir é nos colocar à disposição para realizar a vontade de Deus para as nossas vidas. Muitas vezes, por causa de culturas opressoras, de líderes opressores, as pessoas acham que servir, por exemplo, é só ter uma função dentro da igreja templo. Não estou falando aqui que vocês devem deixar as suas atividades na igreja em que vocês congregam, meus irmãos, por favor. Não estou falando isso. Cada um de nós sabe para o que foi chamado e para o que Deus o instrui a realizar, a fazer. Mas eu tô falando que muitas pessoas vivem uma frustração porque elas acham que só é servir se estiver lá dentro da igreja templo, mas não é só isso que é servir. Existem muitas outras formas que nós podemos servir segundo a vontade de Deus. E às vezes não é estar tão ativo lá no templo. Vou dar um exemplo. Quando é uma família inteira, por exemplo, de cristãos, o casal é cristão, os filhos estão ali com eles, é mais fácil, vamos colocar assim, servir lá na igreja templo. Você pode dedicar o seu tempo, você não vai ter ter que lidar com alguns desafios dentro de casa. Por quê? Porque toda a família é cristã. Mas nós temos vivido tempos em que muitas vezes só um dos cônjuges é cristão, ou então só os filhos são cristãos, jovens, adolescentes, os pais não são, ou então os pais se convertem, os filhos não se convertem. Ou seja, nós temos vivido um tempo em que muitas vezes apenas uma pessoa da casa é cristã. E às vezes ela toma um posicionamento que ofende muitos que estão lá na igreja, vamos colocar assim, porque ela não é ativa, ou esse irmão não é ativo aqui na igreja, ele tem que ser mais ativo, isso, mas ele está sendo guiado pelo Espírito Santo para ter uma sabedoria, para não entrar em conflito dentro da sua casa, pelo contrário, tentando ganhar aquelas pessoas que ainda não são cristãs. E aí muitos com uma mentalidade muitas vezes sem compreender o que é servir, não compreendem isso. Sendo que muitas vezes esse cristão, que é só ele cristão dentro de casa, às vezes ele está servindo quando ele fica com a família, quando ele decide permanecer ali, tendo um tempo de comunhão com a família. Amados, eu não estou falando aqui
sobre nós negligenciarmos o nosso tempo com Deus, sobre nós negligenciarmos a vida de comunidade. Eu não estou falando isso, amados. O que eu estou falando é que nós precisamos compreender o que de fato é servir e o que são regras impostas por homens. Existem muitas situações aí no nosso meio que são regras impostas por homens e nós precisamos compreender que nós fomos chamados por Deus para servir de uma forma saudável, de uma forma em que Cristo vai sendo manifestado e revelado através de nós. O nosso serviço não vai ser um peso, não vai ser algo que a gente faz como se fosse simplesmente por obrigação, porque alguém está mandando eu fazer, eu tenho que fazer. Não, é algo que nós nos sentimos felizes, satisfeitos, realizados. Pode cansar, sim, pode trazer um certo cansaço físico, às vezes mental, sim, pode. O apóstolo Paulo fala sobre isso, né? Por fora nós estamos sendo desgastados, estamos sendo nosso físico está se desgastando, mas por dentro, o nosso interior, o nosso verdadeiro eu está sendo renovado em Cristo Jesus, dia após dia. A minha oração, amados, é que eu e você nós possamos compreender de fato quem nós somos em Jesus, para que existimos aqui nessa terra como embaixadores, como representantes de Cristo, e nós possamos servir em amor. Um servir que é o mesmo servir de Cristo, um servir que não fica impondo regras meramente humanas, um servir que não manipula ou oprime as pessoas, um servir que não coloca peso sobre as pessoas, pesos que muitas vezes nem os outros conseguem carregar, nem líderes conseguem carregar aquele peso que eles mesmos colocam sobre as pessoas, com a desculpa de que elas precisam servir, mas que nós possamos entender o que é o servir de Cristo. Todo serviço é ministério, né? Ministério, a palavra ministério significa serviço. Então, quando nós exercemos algum tipo de ministério, nós estamos servindo de acordo com a vontade de Deus. Deveria ser assim. Estamos servindo de acordo com a instrução do Espírito Santo. E todo serviço saudável, todo ministério saudável, ele flui através de alguém que, assim como Jesus, sabe quem é em Deus e por causa de Deus, ele não sabe quem ele é pela sua própria capacidade de força ou pelo seu próprio poder. Não, ele sabe quem é, a sua identidade está firmada em Deus. Ele sabe quem ele é por meio de Cristo Jesus. Então, todo serviço saudável, ele flui através de alguém que sabe quem é em Deus e sabe o seu propósito aqui nessa terra. Sabe que ele é um representante de Cristo para fluir a vida de Cristo aqui nessa terra. Então vai ser um servir agradável, um servir que transmite amor, um servir que transmite vida, um servir que leva as pessoas a terem comunhão com Deus e comunhão umas com as outras. Esse é o verdadeiro serviço que provém de Cristo Jesus. Aquele tempo em que Jesus tirou ali para lavar os pés dos seus discípulos, ele estava querendo mostrar: eu estou aqui para servir, eu não vim simplesmente para oprimir vocês ou para obrigar vocês a me servirem. Não, eu estou aqui servindo vocês, dando a minha vida em favor de vocês, para que assim como eu estou fazendo isso, vocês também possam fazer uns pelos outros. Mas nós vamos ler todos esses capítulos seguintes aqui do Evangelho de João e nós vamos ver que Jesus disse que é no amor entre nós, entre os filhos de Deus, que as pessoas reconheceriam que nós somos filhos de Deus, que nós somos discípulos de Jesus. E muitas vezes nós temos negligenciado isso. Nós temos transformado o serviço, o ministério, simplesmente num empreendimento, numa estratégia para benefício próprio, numa estratégia de lucro, numa estratégia de se conseguir fama, poder, enfim, muitos e muitos têm transformado o serviço a Deus numa forma de
num meio, vamos colocar assim, num meio de conseguir as coisas que ele mesmo quer. Satisfação da carne. As pessoas têm utilizado o serviço a Deus para satisfazer as suas próprias vontades. Amados, que eu e você nós possamos nos despir de nós mesmos. Jesus fala ali a palavra que quando Jesus ele foi lavar os pés dos discípulos, ele sabia quem ele era, ele sabia que Deus havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. Então ele levantou-se da mesa e ele tirou a sua capa, né? Ele tirou aquela capa que representava todo o poder e toda a autoridade dele, ele tirou aquela capa e ele colocou uma toalha em volta na sua cintura, para dizer assim: é mais importante eu demonstrar um serviço fundamentado no amor do que simplesmente demonstrar o meu poder. Eu sei que todo o poder Deus colocou debaixo dos meus pés. Sabe, amados, quando nós sabemos quem nós somos em Deus, nós temos relacionamentos saudáveis, nós temos casamentos saudáveis, famílias saudáveis, igrejas saudáveis, comunidades de cristãos saudáveis. Por quê? Porque nós não precisamos usar o serviço a Deus para provar nada para ninguém, não precisamos usar o serviço a Deus para dizer que nós somos melhores do que os outros, não precisamos de nada disso. Nós simplesmente tiramos essa capa, né, que vamos dizer assim, que nós precisamos provar que nós temos poder e autoridade em Deus, não precisamos provar nada disso. Nós podemos nos despir disso porque sabemos quem somos em Deus e podemos servir em amor, em perseverança, em misericórdia, em esperança. Que eu e você nós possamos entender isso, possamos viver isso, aplicando essa verdade dentro da nossa casa, dentro da comunidade cristã na qual estamos inseridos, que nós possamos servir em amor e por amor, compreendendo que o Senhor já conquistou tudo por nós. O Senhor já nos deu salvação, perdão, justificação, regeneração, já nos adotou como seus filhos, já derramou do seu Espírito, já nos deu poder, já nos encheu com os dons do Espírito e com o poder do Espírito. E nós não precisamos ficar provando essas coisas para ninguém. Nós podemos simplesmente nos sujeitar a Deus e deixar Ele fluir através do nosso serviço. Mas um serviço que está fundamentado na identidade em que Cristo Jesus conquistou para nós. Não o serviço fundamentado na identidade que o mundo quer colocar sobre nós. Porque o mundo diz que nós somos aquilo que nós fazemos, mas isso não é a verdade da palavra. Em Deus nós fazemos porque nós somos filhos de Deus, então nós vamos realizar boas obras, vamos realizar muitos serviços de misericórdia, de compaixão, de graça, de amor. Por quê? Porque somos filhos de Deus. Então é um conceito muito diferente, né? Nós não somos o que fazemos, nós fazemos porque nós somos. Então esse conceito, essa diferença entre o conceito do reino de Deus e o conceito do império das trevas, ele precisa estar bem firmado nos nossos corações, para que nós tenhamos uma vida saudável, um ministério saudável, um trabalho na igreja local saudável, que nós possamos servir a Deus em amor, por amor, sabendo que Ele mesmo já nos estabeleceu como seus filhos e nos chamou para sermos colaboradores dele no seu reino. Que eu e você possamos entender isso e possamos viver assim, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra, obrigada pelo teu ensinamento. Pai, a minha oração é que os líderes que estão ouvindo esse áudio nesse momento, eles possam ser revestidos mesmo da tua graça, do teu poder, que eles possam compreender o serviço de liderança é para o bem comum, o serviço de liderança é para influenciar como Jesus influenciou, é para revelar a vida de Cristo. Ah, Senhor, não é um peso para que os líderes sejam perfeitos, para que eles nunca errem, não é essa a questão, mas é a questão de ter um coração voltado para o Senhor, entender que toda liderança precisa estar fundamentada numa identidade em Cristo Jesus. Ah, Pai, eu oro também para os meus irmãos que têm se sujeitado
a liderança, seja no seu grupo familiar, seja na sua comunidade cristã em que está inserido, na sua igreja local, onde eles estiverem inseridos, Pai, que eles compreendam que eles não estão servindo a homens, mas eles estão servindo ao Senhor. Pai, que eles compreendam que o seu trabalho não é um trabalho para ganhar a aprovação de homens, mas é um trabalho para o Senhor. A recompensa vem do Senhor. Ah, Pai, que os meus irmãos compreendam isso, que nós possamos entender que o nosso serviço é um serviço fundamentado no seu amor, na sua graça, na sua misericórdia. Pai, que nós possamos deixar o nosso coração completamente no Senhor e nós estejamos completamente disponíveis para viver e servir de acordo com a sua verdade, de acordo com a sua vontade, sendo, Pai, instrumentos de bênção para os nossos irmãos, sendo instrumentos de bênção na nossa casa, sendo instrumentos de bênção para a comunidade cristã, sendo instrumentos de bênção para a vida dos teus filhos, que nós entendamos, como está escrito em Efésios capítulo 4, que à medida que cada parte realiza a sua função, todo o corpo vai sendo edificado. Que nós entendamos esse serviço. O servir não é para nós conquistarmos fama, poder, dinheiro ou benefícios próprios, não é para isso. O nosso serviço é para a edificação de todo o corpo. O nosso serviço é para que a vida do Senhor seja revelada. Ah, Senhor, que nós possamos entender isso e que nós possamos viver assim. Que nós deixemos de lado toda a picuinha, todas as divergências. Que o Senhor nos dê sabedoria para lidar com as divergências, com os pensamentos diferentes no meio cristão, no meio em que nós convivemos. Ah, Pai, nos dá graça, nos dá sabedoria. Nós queremos servir para a sua glória. Nós queremos ser instrumentos do Senhor para a sua glória. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda, Pai. Nós queremos viver de uma forma diferente do que nós temos visto nesse tempo, nessa geração. Tanta picuinha, tanta ira, tanta contenda, tanta divisão. Ah, Pai, nós não queremos viver assim. Nós queremos que o nosso serviço produza vida. Que aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos para fazer produza vida no coração das pessoas. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a viver assim. Nos instrui, nos ensina, nos conforta, nos consola, nos mostra o caminho, a direção, Pai. Nos dá graça, Senhor. Nós queremos ser uma igreja fundamentada no seu amor, que sabe muito bem quem somos. Nós queremos ser teus filhos, sabendo muito bem que somos teus filhos, que somos amados pelo Senhor e que estamos aqui nessa terra para revelar a sua vida, para sermos seus representantes aqui. Nos ajuda a vivermos assim, Pai. Nos ajuda a vivermos por meio do fruto do Espírito. Em nome de Jesus, Pai. É assim que nós oramos nesse dia e te pedimos, porque nós queremos que em tudo a nossa vida seja para a sua glória, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.